E o Arboleda? Cadê Não o era dia Arboleda? 30, comprou a passagem e não veio. O que aconteceu? Onde ele tá? Existia a possibilidade do Arboleda chegar num voo hoje cedo. Hoje cedo? Mas não chegou. Existia a possibilidade. Porque existe a possibilidade de ser antes do feriado. Também não rolou. Não rolou. Fontes muito boas dizem que ele vai chegar entre hoje e amanhã. Mas aí eu vou dar uma carta Silvio Santos, eu só acredito vendo. Nossa, é melhor. Carta Silvio Santos. É melhor. O que deve acontecer? Vamos lá, panorama do que pode acontecer com o Arboleda. Óbvio que o São Paulo está muito incomodado com toda essa situação. A história de rescisão por justa causa, ela é uma possibilidade que o São Paulo tem, o Departamento Jurídico do São Paulo tem 3 possibilidades na mesa. A primeira, rescisão por justa causa, está todo desenhado o processo, se precisar. Rescisão amigável, e aí você aperta a mão e fala valeu, cada um para um lado, e aí o São Paulo deixa de pagar os salários e tal, e faz aquela, entre aspas, bem entre aspas, economia de 20 milhões, porque é até o fim do contrato dele, ou reintegrar, multar, esperar a janela e negociar. Porque também, nos bastidores do São Paulo, existe uma situação que é importante a gente citar. É um ativo do clube. E assim, você não pode simplesmente detonar um ativo. Senão é bom para a Arboleda. É bom para a Arboleda. Sai e tá tudo certo. Uhum. Ele merece toda a crítica interna, principalmente da torcida, que já não tem mais ele com aquele jogador que aquele ídolo, brilhou e tal. Muita gente nem considera ídolo, já não considerava ídolo, considerava um jogador importante, mas ele conseguiu se queimar com a torcida inteira do São Paulo. Não tem um São Paulino que eu conheça que fale que o Arboleda está certo, ou que aceitaria o Arboleda de volta. Já tem quase um mês dessa situação toda. E assim, existem essas 3 possibilidades. Qual é a mais provável de acontecer? Vai depender da conversa que vai ter com o empresário e com o Arboleda quando eles sentarem aqui para resolver. Não vai me surpreender se o Arboleda treinar em horários alternativos, esperar a janela e aí o São Paulo faz alguma coisa. Ele voltar a treinar no São Paulo? Não é voltar a treinar com os jogadores e ficar à disposição. Mas uma espécie de reintegração. Tem contrato. Sim, mas aí... Tem várias coisas jurídicas que envolvem. Não, mas ele ficar treinando no CT. Não, ficar treinando no CT em horário alternativo, em horário que ninguém estiver lá. Por exemplo, agora o time está viajando, ele está lá treinando. Vai lá treinar. Se apresenta lá. Você tem contrato. Pode acontecer isso? Pode. Repito, vai depender da reunião de quando ele Posso só depois? Claro, vai depender dessa reunião que vai acontecer quando ele estiver aqui. Perdão. Para não configurar que ele abandonou o emprego, apesar de já ter abandonado, né? Mas também do São Paulo, parecer que o São Paulo está impedindo ele de trabalhar. Está conivente, o São Paulo impedi-lo de trabalhar, né? Está conivente. O São Paulo... Essa situação toda, o São Paulo já está sendo conivente com o Arboleda há muito tempo. Não é de agora. Então não é agora que vai mudar alguma coisa. Mas a questão de justa causa, ela implica em várias situações. A lei trabalhista no Brasil, ela tem várias brechas ali que o cara pode entrar com uma como é que fala? Me falhou aqui Em que sentido? Pode entrar com recurso. Sim. Pode entrar com recurso e pedir a reintegração. Então, assim, aí vira uma batalha jurídica, aí é pior. Então, assim, São Paulo vai sentar, vai conversar e vai tentar resolver da melhor maneira possível. Fala, Bruno, desculpa, me alonguei. Não, é só para reforçar. Claro que o Arboleda já deu motivos de sobra ali pro São Paulo se incomodar, entrar na justiça, etc, mas não custa alertar também, mas quem sou eu para alertar? Nem advogado, jurista, então um pouco do lado desportivo eu sou, mas essas questões de treinar em horário separado, estar sempre distante do grupo, muitas vezes, né, dependendo do período que isso é feito, o jogador, no caso, os advogados, o jogador usam isso porque a FIFA determina um período X para que isso depois não se configure afastamento do trabalho. Ou seja, a situação pode virar contra, né? O feitiço pode virar contra o feiticeiro. Estou aqui só alertando e trazendo para quem está acompanhando que muitas vezes existe a possibilidade de
o treinar em separado 1 mês, 2 meses, 3 meses, o jogador depois entra na justiça e fala que foi abandonado, que ele não está sendo respeitado. E vez ou outra o jogador ganha. Então é todo aquele cuidado jurídico. É isso. É um imbróglio, cara. Não é uma situação simples de resolver. E muitas vezes, assim, se acontecer do São Paulo ter que reintegrar o cara, botar para treinar em horários alternativos e resolver na janela, vai parecer para o torcedor que o cara está sendo conivente, que estão passando a mão na cabeça do jogador. Nossa, ele fugiu 30 dias, abandonou e estão reintegrando. Mas tudo é estratégia jurídica. O jurídico de São Paulo já desenhou 3 finais dessa história. Claro. É a rescisão por justa causa, é a rescisão amigável, mas aí o empresário do Arboleda quer receber grana. Entendi. Não vai ser uma negociação fácil. Ou então reintegrar e falar assim, beleza, na janela a gente resolve. Será que o Flamengo vai em cima do Danilo? Dinheiro tem. Tem. Será que vai contratar? Perguntar pro Bruno. Responde, Bruno. Nem sei se eu botei ele numa fria. Não, eu respondo, até porque é informação. Essa não é super carta Bruno Andrade, essa é super informação. Ou informação só, não vou ser aqui, vou ser humilde nesse ponto. Mas é que nós temos um combo Flamengo, é muita notícia de Flamengo. Então tem Bruno Henrique, tem Danilo lateral / zagueiro, tem o Danilo do Botafogo. Começo respondendo então a pergunta do Hernan. Já não é de hoje, e aliás a própria ESPN, se não me engano foi o próprio Daniel Bocato que levantou novamente a informação de Flamengo interessado e acompanha a situação do Danilo, naturalmente, até porque o Flamengo busca um número 8, e aqui é uma informação já inicial. Já há muito tempo nós falamos que o Flamengo vai em busca de um 9. Pela manhã eu fui tentar descobrir se há alguma negociação em andamento por esse 9, por esse tal 9 que o Flamengo busca para ser a sombra do Pedro. Não me explicaram como é que está o processo, está mais avançado, menos avançado, qual é o nome, quais são os nomes. O que me disseram um extra, reforçando evidentemente que buscam um 9, é que outra prioridade do Flamengo no mercado é a contratação de um meia, de um 8. Alguém com características de Danilo, alguém tipo Danilo. Aqui eu vou abrir aspas para a fonte. Alguém tipo Danilo, mas que não será o Danilo, ou muito potencialmente não será o Danilo, que é um jogador que interessa sim, mas o Flamengo reconhece vários obstáculos. Rivalidade, o Flamengo entende que o Palmeiras no Brasil tem a prioridade, até pela relação entre clubes que eu mais cedo falei, mas porque o próprio Danilo tem essa prioridade, lembrando que ele prefere sempre o futebol europeu, e porque o Flamengo considera uma negociação cara. O Danilo é jogador para mais de 30 milhões de euros, e o Flamengo já gastou muito com o jogador, com outras características, mas também de meio campo, que é o Paquetá. Então, entre aspas, loucuras para o Flamengo, grandes investimentos para o Flamengo, não que não venha contratar um grande meio-campista, mas o dinheiro tem que ser muito mais bem gerido, um atacante e um meio-campista. Então, o Danilo fica um pouco de lado. Eu não descarto 100%, mas conversando com uma pessoa hoje bem forte no Flamengo, é que o Danilo não é a prioridade. O Flamengo olha para outros nomes para reforçar o meio-campo, mas com características de Danilo, jogador tipo Danilo. Então acho que eu respondi a pergunta aí do Hernan. Eu olhei pro Hernan e pensei numa coisa e acho que ele pensou na mesma coisa. Não é? Marcos Antônio. E aí entra tudo agora, né? Vamos lá. Não, porque, tipo, o primeiro nome que eu penso, quem é tipo Danilo, é o Marcos Antônio. Mas o Vicari, né? E não é só por feeling, tá? E aí não é feeling, isso aí é informação. Então. O Flamengo já tentou a contratação do Marcos Antônio. O Boto, diretor esportivo português do Flamengo, é apaixonado pelo futebol do Marcos Antônio, conhece o Marcos Antônio do futebol português, depois do futebol ucraniano, trabalharam juntos no Shakhtar, existe uma boa relação, e depois jogo por Hernan, porque o Hernan tem mais informações sobre isso. A relação Flamengo e São Paulo é boa, então se você não tem o Danilo à disposição, ou coloca o Danilo como alternativa difícil, você naturalmente olha para o Marcos Antônio, que tem um ponto importante que nesse momento não joga contra a negociação, mas é negativo. O Marcos Antônio está lesionado, mas ele tem 11 jogos. E não vai fazer o 12º e o 13º tão rápido. E isso ajuda no timing da negociação no meio do ano. Caramba, tem isso, hein, Hernan? A contusão do Marcos Antônio o deixou fora dessas partidas. Vamos lá. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Independentemente do
do desejo do Flamengo, do desejo do Boto em relação ao Marcos Antônio, o São Paulo foi muito firme, assim, numa reunião que teve Rui Costa e Boto frente a frente, num café. Só, não quero me desfazer do jogador, por favor, pare de ir atrás do meu jogador. Foi um papo reto, assim, essa foi a real, né? E isso foi amplamente divulgado aqui no Fala Fonte. O São Paulo, quando ganha tempo e até chega a sugerir uma cláusula de saída para o Flamengo, né, caso o Flamengo quisesse cobrir uma oferta de fora, o São Paulo costurou isso muito bem nos bastidores e conseguiu convencer o Marcos Antônio de um projeto no São Paulo, de ser, né, ídolo no São Paulo, de brigar por títulos no São Paulo, teve um aumento salarial, o principal jogador, o anúncio da renovação da maneira que foi feito. E o São Paulo também se resguarda via multa rescisória. A multa rescisória para times do Brasil, Marcos Antônio, é quase 1 bilhão. Ninguém vai sair pela multa, óbvio. Claro. Mas o São Paulo não tem interesse em vender o Marcos Antônio. Se o Flamengo chegar com algo acima de 30 milhões de euros, o São Paulo não é um time que está nadando em grana. É um clube muito pelo contrário. É um clube que está na UTI financeira. Essa é a verdade. Óbvio que a conversa pode ser diferente, mas até isso acontecer, tem que ver se ele vai passar o número de jogos no Brasileiro, como é que vai a direção e o próprio presidente Maciz vão lidar com essa situação de perder um jogador em relação a uma repercussão com torcida. Então, assim, o São Paulo não quer se desfazer do Marcos Antônio, esse é o ponto. Se o Flamengo quiser, vai ter que chegar com um caminhão de dinheiro e criar uma dúvida na direção do São Paulo, e obviamente isso vai ser... a torcida vai ser muito contrária a uma decisão de vender o jogador para um rival. O Matheus Gomide está falando aqui, ó, que o jogador que o Flamengo precisa é o Tapia. Sacanagem. Alguma do Flamengo, Bruno? A gente já envolve o Cebolinha também. Tá? O Bruno Henrique, né? Renovou, né? Bruno Henrique renovou. Isso. Vai ter estátua. Sério? Mais um ano de contrato. Não tinha visto. Vai ter busto. É estátua, né? Vai ter um busto. É busto. Isso. Na Gávea ou no Ninho? Como é que é, Bruno? Já sabe? Já tem local? Não, você deve sair... Se eu não me engano, acho que o BAP não explicou, mas eu vou procurar aqui. Admito que eu só me recordo da declaração dele falando do busto, mas o local específico, se a nossa produção puder ajudar também aí, enquanto eu complemento a informação do Bruno Henrique. Então pode completar. Vou procurando aqui, ó. Busto Bruno Henrique. Bora lá, então. Bruno Henrique renovou fácil, tá? A expressão que usaram para mim aqui para explicar essa renovação, que ela foi uma renovação fácil, todo mundo queria, Bruno Henrique queria, os representantes queriam, o Flamengo queria, então foi muito fácil renovar com o Bruno Henrique, que é dos maiores ídolos da história do Flamengo, independentemente se é recente ou não, um jogador que entregou muito, tanto é que o Boto, ontem, logo depois da renovação, chegou a falar que nos 40 anos do Boto no futebol, que quando ele pensa em jogador profissional, em caráter, em profissionalismo, ele automaticamente pensa no Bruno Henrique, dentro e fora de campo. Então, tamanha é a moral do Bruno Henrique, não só com a torcida, não só com o clube, mas com a atual estrutura. E o sentimento do Flamengo pós-renovação, que foi fácil, como eu bem disse, leva a entender que é o último contrato da carreira do Bruno Henrique. Vale lembrar que no ano passado ele chegou a colocar em cima da mesa essa possibilidade. Então o Flamengo sente que o Bruno Henrique, terminando agora o novo contrato válido até dezembro de 2027, o Flamengo sentiu nas conversas, nas negociações, que será o último contrato, não só com o Flamengo, mas o último contrato da carreira do Bruno Henrique, que então automaticamente encerraria a sua vitoriosa e gloriosa carreira no próprio Flamengo.